Hashtag 113, Apocalipse, estudando as profecias. As leis de Deus são imutáveis. Ninguém pode alterá-las. Nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhuma entidade espiritual tem esse direito, ou mesmo, muito menos, o poder. Daí o absurdo de se afirmar que o mundo, que a humanidade provém de um casal. Isso é diminuir a presciência ou a onisciência de Deus. A imutabilidade das leis divinas é uma das características marcantes. Deus não cria hoje uma lei para criar outra amanhã, adaptando-se aos costumes, ou mesmo às necessidades de procriação. Não. Quando Caim e Abel foram protagonistas daquele drama, quando Caim, pela inveja, matou seu irmão Abel, depois fugiu e casou na terra de Nod. Evidentemente não se casou com nenhuma das suas irmãs, como afirmam tantos incestuosos mentais. Se naquele tempo era permitido, se Deus permitia o casamento com uma irmã para perpetuar a espécie, então devia permitir hoje também. Porque Deus não muda suas leis, Deus não é caprichoso, não é um pregador de religião qualquer. Bom, a característica das leis divinas é a imutabilidade. Evidentemente, havia muitos casais. Se Deus fez um casal, podia fazer infinitamente quantos casais pudesse. Como é que pode? Deus só podia fazer um casal. Caim pôde escolher a mulher à vontade. Não precisou casar com uma de suas irmãs, quase que tornando sagrado um crime de incestuosidade. Quem ainda acredita em Adão e Eva está redondamente enganado. Eles são símbolos e nós os aceitamos como símbolos. A Bíblia está certa, errado estão quem não sabe interpretar a Bíblia, que lê ao pé da letra. E, entretanto, no capítulo 12 deste Apocalipse, versículo 1, 2 e 3, abre aspas, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 pontas, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Fecha aspas. Então lemos o do capítulo 12, versículos de 1 a 3. Bom, uma explicação dessa parte do capítulo 12, pouco mais pode conter do que a simples definição dos símbolos apresentados. Podemos dar em poucas palavras. Uma mulher, a verdadeira igreja, a do amor universal. Uma corrupta mulher, empregada para representar uma igreja corrupta ou apóstata. Conforme o livro do profeta Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 23, versículo 2 a 4, como está também neste Apocalipse, capítulo 17, versículo 3 a 6, 15 e 18. Semelhantemente, uma mulher pura, como neste exemplo, deve representar a verdadeira igreja, que é do novo mandamento, do Cristo planetário. Sem o novo mandamento, não há igreja de Jesus. Jesus nunca revogou a lei de Deus, dada no Decálogo a Moisés, mas vindo pessoalmente a esse mundo, achou conveniente nos dar um novo mandamento, que é o amor de Deus. Ora, se é de Jesus, se é um mandamento novo, deve merecer todo o respeito dos homens que dizem ser cristãos. E se aqueles que se dizem cristãos não cumprem o novo mandamento, são também hipócritas. E por quê? Porque Jesus, quando deu o novo mandamento, que está lá em João capítulo 13, versículo 34, ele logo em seguida deu um outro versículo, no outro versículo 35 ele disse, e se vos amardes assim como eu vos amei, nisto conhecerão que são os meus discípulos. Então é a regra para conhecer quem são os cristãos verdadeiros. E admitia também, e até advertia Jesus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou então, cuidai-vos do fermento do fariseu, ou dos fariseus,
que é a hipocrisia. Semelhantemente, o sol quer dizer a luz, a glória da dispensação do Evangelho. A lua, a dispensação mosaica. Então é bom ficar reconhecido, registrado isso aí. O sol significa a glória da dispensação do Evangelho e a lua, a dispensação mosaica. Como a lua brilha com uma luz emprestada, né? Ela reflete a luz do sol, assim a primeira dispensação, a mosaica, brilhou com uma luz emprestada da presente dispensação, a do Evangelho. Aquela era o tipo e era a sombra. Esta é o antitipo e a substância. Uma coroa de 12 estrelas. Vamos entender o que é isso. O que quer dizer? Os 12 apóstolos. E que significa um grande dragão vermelho. Né? Um grande dragão vermelho significa Roma pagã. Céu. O céu significa o espaço em que isto foi visto representado pelo apóstolo e agora profeta. Não vamos supor que as cenas aqui apresentadas a São João tiveram lugar no céu, onde Deus exige, segundo a tradição religiosa, porque há acontecimentos que ocorrem aqui mesmo na Terra. Mas esta representação cênica que passou perante os olhos do profeta se deu como que na região ocupada pelo Sol, Lua, Estrela, de que falamos, como sendo geralmente o céu. O versículo 1 e 2 abrange um período de tempo que começa logo, antes do início da presente dispensação. Quando a igreja ardentemente almeja e esperava o advento de Jesus, e que se estende até o tempo do completo estabelecimento da igreja, do Evangelho, igreja do Evangelho, com a sua coroa de 12 apóstolos. Vamos ver lá no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 25, 26 e 38. Bom, seria difícil encontrar símbolos mais adequados, mais impressionantes dos que estes aqui empregados. Ora, a dispensação mosaica brilhou com luz recebida da dispensação cristã. Evidentemente, Moisés foi apenas um emissário de Jesus, o nosso mestre. Assim como a lua brilha com a luz que recebe do sol, porque não tem luz própria. João, a propósito, portanto, representara a primeira pela lua e a segunda pelo sol. A mulher, isto é, a igreja, tinha a lua debaixo dos pés. Isso significa o quê? A dispensação mosaica acabava de terminar. A mulher estava vestida com a luz do sol do Evangelho, que acabava de nascer, pela figura chamada prolepse, ou ocorrência precoce ou prematura de algo, né? Antecipação ou previsão de algo ainda não conhecido ou acontecido, antevisão, antecipação, prenoção. Bom, com essa figura, a igreja é representada como inteiramente organizada, com seus 12 apóstolos, antes de Cristo, Jesus, como criança aparece em cena. Facilmente se explica isto, pelo fato de que ela devia ser assim constituída logo depois que o Cristo começar o seu apostolado ou ministério. E ele está relacionado de maneira mais especial com esta igreja do que com a igreja da primeira dispensação. Vamos então para a próxima hashtag.